Gente, agradecer aqui a Outsider que está com a gente aí. Inclusive, tá Tem aqui pacotes no nosso para fundo Guayaquil. aqui, ó, Juntos em Guayaquil. Guayaquil Ele já. mandou aí uma promoção relâmpago de 10% para quem apontar aí o celular pro QR Code, tá? Eles têm vários tipos de pacotes. É só procurar aí, tem promoção relâmpago, tem voo bate e volta. Nos dias atuais, você quando faz uma contratação de um técnico, de uma comissão técnica nova, você não é para tampar buraco e nem para levar até o final da temporada, seja lá em qualquer momento que seja. O Dorival já tinha feito 2 bons trabalhos no Flamengo, ele tinha feito 2 bons trabalhos em final de gestão, isso aí impossibilitou, né, que ele continuasse. Impossibilitou não, mas é um direito de que quem chega chegar para ajustar e tomar novos ares e fazer novos rumos. Eu estou muito à vontade para falar do Dorival, eu acho que é sempre legal eu falar isso. Em 2012, eu fiz um Twitter ainda na oposição, e estava muito ruim o momento, e eu escrevi lá que o Dorival era um grande técnico e que pior do que tá não ficava. Então isso aí foi em 2012, né? Eu estou falando aí de bastante tempo atrás. E quando a gente viu, a gente teve a necessidade, enxergou a necessidade de fazer uma troca de técnico e comissão técnica, a gente tinha uma outra opção de técnico até que não estava empregado no momento, mas a gente entendia que era o Dorival, eu sempre acreditei no Dorival. O Dorival sabe disso, o Dorival sabe como é que foi todo esse caminho em relação à contratação dele. E o Flamengo começou aí, eu sempre brinco, falando que o Flamengo começou a fazer a sua janela começando pelo técnico, né? Pelo técnico, comissão técnica. Então com certeza a gente vai abordar desse tema um pouco mais na frente, mas assim, eu tinha certeza que a gente iria chegar, ia ter um novo rumo e que a gente ia encontrar o caminho das vitórias de novo. Porque, Isabela e Papa, quando você está, mesmo que você está em momento de turbulência, momento de bastante questionamento, de bastante ataques diretos e indiretos, quando você tem a certeza que você está no caminho certo, você vai aguentando a turbulência e vai aguentando os questionamentos. E foi isso que aconteceu. Eu sou grato aí ao presidente Rodolfo Landim, que ajudou e muito a fazer essa travessia e deu tudo certo aí com a contratação do Dorival e sua comissão técnica. Com o Oscar foi o que aconteceu, a gente enxergou teoricamente uma oportunidade de contratação, já que ele fez a opção de passar esse final de ano longe dos gramados, e a gente entendia que um jogador de alto rendimento, que não estava com problema nem de lesão, nem com qualquer tipo de punibilidade em relação a cartão vermelho ou algum doping, alguma coisa, é longe disso. Então a gente entendia ou não entendia como um atleta de alto rendimento poderia ficar tanto tempo parado sem estar estando bem. E essa foi a nossa tentativa, a gente decidiu entender o que estava acontecendo, mas infelizmente os chineses bateram o pé e falaram que não iam liberar ele de nenhuma maneira para nenhum time não brasileiro, mas da América Latina. E Então foi específico com a América Latina. Talvez se fosse Europa eles liberavam. Eu não sei. Eu não sei. Mas o que aconteceu foi que o Oscar queria vir para o Brasil. Ele queria passar um tempo no Brasil. Oscar que muito novo foi para fora. Ele com 24, 25 anos foi para a China. Ele teve uma opção pela China muito cedo. Logo que teve o grande boom no mercado asiático. E foi ficando por lá. Foi o que... Eu acho que ele chegou em 17, 18, 19, 20, 21. Foi ficando, passou a pandemia, que lá foi pedreira lá na China, lá em relação a você não poder ir com familiares, não entrar filho, não entrar ninguém em determinado momento. Enfim, ele passou por tudo isso e chegou um momento que ele achou que deveria, por 3, 4 meses, ficar mais próximo da família.
a gente entende. E eu tentei lá. Pô, já que estava aí, eu falei, eu vou tentar. Mas até para me assegurar que ele não fosse para outro lugar aqui. Mas ele tá chateado, né? De não ter tido essa Não, mas eu oportunidade acho até que pra continuar jogando. Eu acho que se ele estiver chateado, ele tem que estar chateado com os chineses. Não, é com Não, eles com mesmo, é isso eles mesmo. isso. Eu A acho informação que que saiu é que ele iria tentar a rescisão porque tá chateado com o que seria um Ele ainda tem egoísmo da parte deles. 2 anos e meio de contrato lá, não sei como é que, se é possível ou não esse rompimento. Mas de você vai contrato. continuar tentando. Sim, ele é um jogador que interessa pra gente. E no meio disso aí também, ô Papa, começou a se fechar as janelas, né? Sim. Sistematicamente. Muito Primeiro fechou a da Copa do Brasil, depois fechou a da Libertadores, depois fechou a do Campeonato Brasileiro. Então, assim, também não tinha sentido de ficar também batendo nessa tecla. E outro ponto, que eu fiquei pensando um pouco para frente. Eu falei, cara, se os chineses não querem liberar agora, se não é a vontade dos chineses, e teoricamente eu vou ter que conversar com esses mesmos chineses daqui a 6 meses, eu acho que tem que se respeitar. Não desgastar a relação. Exatamente. Já que, mesmo que eu não estivesse indo direto lá, você não se iluda. Qualquer entrevista minha aqui, qualquer declaração minha aqui, eles estavam analisando e vendo lá. Então eu fiz a opção e foi de coração, de respeitar a posição dos chineses, a posição do presidente, das pessoas que tomam conta lá do clube chinês, até porque eles têm um jogador com contrato em vigência e eles deixaram claro que não queriam liberar esse jogador para qualquer lugar, e eu fiz a opção de respeitar mais do que nunca isso aí, até para não ter nenhum problema um pouco mais na frente, caso a gente ache que tem que fazer alguma incursão em relação a esse jogador. Então, vai tentar novamente. Sim, eu vou tentar sempre. Essa contratação do Oscar, porque é até um jogador alto nível, né? Mas falando sobre o Oscar, uma coisa Aqui, que me ó. impressiona... E aí, tem uma pessoa mandando um abraço pra ele. Tá aí, Diogo Lemos mandando um abraço pro Marcos Braz. Fala que é o do fã, amigo e companheiro da diretoria, Diogo Lemos, que tá acompanhando. Obrigada, Diogo, grande e querido Diogo Lemos, conselheiro do Flamengo também, que tá acompanhando. Audiência ilustre, né? Pô. E queria perguntar pra você em relação ao Oscar, porque quando você fala sobre um jogador que tá num clube chinês, que tem um salário astronômico, né? Que saiu do salário do Oscar, e a gente até falou algumas vezes no Ninho do Urubu, né? Quando saiu primeiramente a informação, eu falei com você, se você apresentar o Oscar depois, porque surgiram várias informações, toda aquela novela em relação ao Fabrício Romano. Parece que exatamente o italiano lá cravou, mas a informação que ele colocou, e aí eu acho que foi nesse excesso de preciosismo dele, eu acho que ele errou. Por quê? Ele diz claramente que a gente estava tratando com os chineses. Isso não procede, nunca foi verdade. E ele falou isso 2, 3 vezes. A gente em nenhum momento... Depois ele fala que assinou o contrato. Enfim, ele foi se enrolando bem. Parece que ele foi se enrolando bem. Só que é isso aí. Então a gente também, como tinha a possibilidade da contratação do jogador, depois se contratasse, ele ia falar, não falei, que estava tudo assinado, que estava tudo conversado. Queria eu que tivesse assinado. Eu queria muito que ele tivesse certo. Que o jogador... Acho que todo mundo. Todo mundo queria que o jornalista tivesse certo. Entendeu? Então, o do Santos não procede. E se fala no Rossi do Boca, e com relação a outro jogador que surgiu, Pedro Raul também, que o Flamengo... Não procede. O Flamengo nem chega a ter um interesse nesse no momento, jogador. não. Boa. O Flamengo, nesse momento, avalia, óbvio, os jogadores para... Tem alguma chance de novamente voltar a conversar com o Wendel, com o Wallace, esses jogadores pro meio, ou o volante vocês já estão agora tranquilos? O Wendel, não. Com o Wendel, não? Não. Mas por que, assim? Não, porque acabou de renovar, a situação Sim. difícil, eu não vou para uma situação que... Desgastar. Para desgastar, que não tem a possibilidade. Ele acabou de renovar, eu acho que renovou por mais 3 anos lá, 2 anos e meio, sei lá como é que foi a temporada dele, e não tem isso. O Wallace esteve muito perto, né? Que ele chegou até... Wallace, ele tinha passagem comprada para o Rio de Janeiro. O Wallace ele é um jogador que desde sempre a gente
A gente queria contratar um jogador importante, um jogador que eu gostava muito. Tem aquela padrão também de olímpico, né? Exatamente. Eu gostava muito, um jogador que demonstrou que queria vir jogar no Flamengo. Agora, infelizmente, a Udinese botou um valor na cabeça e não queria diminuir absolutamente nada, não queria nem mesmo negociar. Então a gente não podia também, vindo os fechamentos de janela, vindo a situação de encerramento de janela, chegou uma hora que a gente teve que largar. A gente fez o possível. E o jogador também, para ser justo. O jogador foi um jogador muito correto com a gente, um jogador que eu tenho até que agradecer, até se expôs dentro do clube querendo vir para o Flamengo. Mas existe ainda a possibilidade de vocês tentarem novamente. E ele é um atleta que já está no radar do Flamengo há um tempo, né? Sim, há bastante tempo. Já tem um tempo. Não foi possível. Mas teve, assim, essa janela foi a que a gente mais... precisava de volante. Eu não sei se eu precisava, mas eu posso falar que foi a mais que a gente teve apetite para vir para fazer a contratação. Enfim, aí a gente traçou uma paralela dele, Pulgar ali, jogadores um pouquinho com característica diferente, mas a gente está muito feliz com o Pulgar também. E fala internamente que o Pulgar é um monstro, né? Não, treinando no dia a dia, joga muito. Nenhum jogador tem 200 jogos da Liga Italiana em 3, 4 anos. Ele não pode ser um jogador que você não respeite. Você jogar 200 jogos na Liga Italiana ali é pedreira, gente. Ali é pedreira. Vamos lá. Primeiro, eu entendo e trato com a maior naturalidade do mundo se essa decisão do jogador e do agente dele ter tomado a decisão, se proceder isso aí, de que não iriam renovar com o Flamengo. Eu acho que eu não vejo isso como qualquer tipo de problema. Eu trato isso com naturalidade. Um jogador que já está 6 anos e meio no Flamengo, um jogador importante em alguns jogos, muito importante agora nessa fase. Agora, eu acho que um pouco mais da frente aí, nós vamos chegar e conversar para ver se é isso mesmo ou não. Ele pode chegar, Marcos, eu já estou apalavrado com outro presidente, no final do ano eu vou embora. Mas até o momento vocês não sentaram para falar sobre? Sim, inclusive eu posso perguntar para ele. Vamos supor que a gente ganha a Libertadores. Vamos supor que a gente ganha a Libertadores. E aí, Rodinei, você vai ser o lateral no Campeonato Mundial ou não? É verdade. Eu sou gelo no sangue. Ele pode chegar, não, Marcos, muito obrigado. Tá bom. Ok. Essa foi boa. Essa foi a melhor até agora. Rodinei, chega aqui. Essa é top 10. Ganhamos a Libertadores. Deu tudo certo. Caso aconteça isso, nossa torcida para isso, deu tudo certo. Falou, Rodinei, deixa eu te falar, você vai querer ser o lateral do Campeonato Mundial ou não? Não, Braz, não quero. Muito obrigado. Você senta até diferente para conversar, né? Não, olha, eu tô em igualdade de força. Eu tô chegando, se isso acontecer, não, digo eu vou tratar com um lateral campeão da Libertadores, titular importantíssimo. Não digo em relação a você e ele, não, mas assim... Aliás, eu tenho uma passagem com o Gabigol, então conta. Parecida com... Não, vou contar depois. Parecida com essa aí. Então eu vou chegar e vou falar, ô Rodinei, você quer continuar ou não? Braz, não quero, muito obrigado. Eu acho que tem que respeitar o jogador, tem que respeitar o que ele fez. O Rodinei é um profissional que treina muito, é um cara que todo mundo gosta, é um cara de grupo. Então eu acho que a gente não tem que ficar botando peso nessa situação. Antes de você me perguntar, porque eu não vou... Assim, o que acontece? É uma análise minha pessoal. Você imagina o presidente Rodolfo Landim, que já é campeão da Libertadores, já é campeão brasileiro, já é campeão de uma Supercopa, tricampeão carioca, vários títulos, título internacional, primeiro título internacional do Maracanã foi o título da Recopa.
o presidente Rodolfo Landim tem tudo isso aí. Mais do que natural que num segundo mandato ele queira ganhar a parte esportiva também, mas deixa um legado ainda maior. Então, assim, hoje, quem está tocando isso é ele, é o presidente Rodolfo Landim. Até que você falou política aqui há pouco, aqui, tem 1 ou 2 candidatos começando a querer fazer graça, querer ajudar estádio, isso aqui. O Flamengo não precisa de ajuda, basicamente, de ninguém. No seguinte sentido, o Flamengo hoje tem uma musculatura enorme, vai no mercado, tem credibilidade no mercado para trazer recursos para a construção. Tem um presidente de uma envergadura enorme que pode conversar com qualquer setor público ou privado. Então está muito bem entregue. O Flamengo, eu tenho certeza... Se for candidato, é candidato também que está ligado ao Flamengo também? É candidato que está querendo falar que é ligado ao Flamengo, entendeu? Até tem um monte de gaiato por aí, né? Mas, então, enfim, mas isso aí é do jogo também. Mas voltando aqui em relação ao estádio, eu acho que o presidente vai chegar, vai tratar isso com muito empenho, tem envergadura para isso, e se Deus quiser, a gente, com certeza absoluta, o estádio saindo, eu garanto que é um estádio Você mais... confia nisso? Você acha que vai acontecer? Eu confio Pela nisso. aquela coisa do Landim ser um cara que vai atrás do que ele deseja, não é isso? Sim, eu confio no... Eu acho que nessa determinação dele. Agora, se vai ser possível fazer... Fala pra ele lá pedir a assinatura do homem logo, porque... Olha só, se vai ser possível ou não, se vai dar tempo ou não, que o Flamengo vai fazer um estádio de mais de 100 mil lugares, papo. Isso aí tu pode cravar. E você fazer um estádio de mais 100 mil lugares não é brincadeira. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Você precisa de um tempo hábil, são projetos, são processos que você tem que fazer. E eu tenho certeza absoluta que o presidente Landim vai contribuir e vai estar muito à frente disso aí. Ele é a pessoa que está mais à frente disso dentro do Flamengo, até porque ele, engenheiro, né, gosta desses processos aí. Tomara que dê certo. Eu acredito nele e acredito também no Flamengo, na força do Flamengo. Acredito muito. E na força da torcida. Porque o parceiro, o cara que quer investir junto, o cara que quer ver junto, com certeza ele vai analisar no potencial da torcida, e isso aí, o nosso é fantástico. Pedro Raul, pouco provável ou não procede? Não procede. Terãs, não provável, pouco provável, não procede. Não procede. Tem mais um que eu esqueci. Tomara que vocês esqueçam. O Rossi, goleiro do Boca. Agustin Rossi, pouco provável ou não procede? Pouco provável. Pouco provável. O Wallace, pouco provável. Eu queria muito que fosse pouco provável. Pouco provável, então. Queria muito. Oscar. Também eu queria muito que fosse pouco provável. Entendeu? Eu queria contar com esse jogador nos próximos anos aqui. É um jogador que é novo, não tem lesões que a gente entenda que for. Bem-vindo, Rossi, galera, no chat. É porque esse teu pouco provável pegou, tá? Esse teu pouco provável é muito bom, cara. Vamos falar que eu tô falando isso aí por causa da eleição, não sei o que, não sei o que lá. Não, pelo menos não. Isso aí, cara, acho que isso aí o pessoal sabe que não. O Flamengo fez uma boa janela agora, contratou mesmo. Sim, contratou mesmo. Não. O Rossi é um cara que a gente, há muito tempo, a gente gosta dele, mas não tem nada, absolutamente nada, tá no Boca Juniors lá. Mas tem muita possibilidade, né? Aquele pouco provável. Não, a gente gosta pouco dele. Provável do Bruno Henrique, né? A gente gosta dele.